Ontem lidamos com o final de Atos 7, o assassinato de nosso irmão Estevão, e hoje a gente continua investigando os eventos daqueles dias. Atos 8, de 1 a 9, assim diz a palavra de Deus. Peço sua atenção para a leitura da Sagrada Escritura. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bondoso, nós pedimos nessa manhã que ao considerarmos tua santa palavra, o Senhor nos instrua, o Senhor continue tratando nossos corações, como o Senhor vem fazendo esses dias, através das pregações, através da música, das conversas. Trabalha no coração do teu povo, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O que está guiando a nossa história? A nossa história individual? A nossa história como um povo? Será que nós estamos aí guiados mais pelo acaso? Ou tem uma mão cuidando disso tudo? A gente às vezes olha a vida e parece que as coisas são bem aleatórias, não são? Por exemplo, lembro de ler um livro muito interessante de um físico chamado Leonard Mlodinow. O livro se chama O Andar do Bêbado, uma análise do acaso. Como assim? Ele tenta mostrar nesse livro, é muito interessante, que muitos eventos e coisas que são sucesso são causadas por coisas, fatores que a gente nem imaginava. Muitas vezes coisas que parecem mesmo ao acaso. Claro, se você pegar para ler, lembre-se, é um livro escrito por um descrente, então tem uma perspectiva aí nesse sentido. Mas é um livro muito interessante, pois ele demonstra que muitas vezes coisas completamente fora do nosso controle, que parecem ao acaso, são o que determinam o rumo de nossa vida. Muitas vezes o sucesso, por exemplo, é atribuído a coisas inesperadas. Coisas boas provêm de erros, coisas ruins surgem apesar de fazermos tudo certo. E fatores que não seriam essenciais para algo acabam sendo. Ele começa o livro com um exemplo de um homem, um espanhol, que ganhou na loteria. Passou há pouco a época da loteria, né, das Mega Sena da virada. É muito interessante, as pessoas começam já a gastar na cabeça o dinheiro. O que vão fazer exatamente se ganharem? Mas esse homem ganhou muito dinheiro e foi entrevistado por um programa de TV. Como que ele chegou nos números que ele escolheu para a loteria? E ele foi explicando, tal número foi por causa disso, sei lá, que nem essas pessoas fazem. Aniversário da minha esposa, ano que nasci, número de títulos do meu time, não sei o quê. Aí ele chegou nos 2 últimos dígitos, que eram 4 e 8. E ele falou o seguinte: sonhei 7 noites seguidas com o número 7. 7 vezes 7, 48. Peraí. 7 vezes 7 é quanto? O cara é ruim de matemática e por isso ele ganhou na loteria. Já pensou num negócio desse? Ele não sabia fazer a conta, sua incapacidade matemática o tornou um milionário. E parece que muitas coisas da vida andam assim. Às vezes a gente vê pessoas se darem bem, você já viu isso, fazendo tudo errado? Às vezes as pessoas ou igrejas fazem tudo direitinho e isso não resulta em nada. Parece que algumas igrejas que não levam nada a sério o evangelho estão crescendo que só. Já outras igrejas fiéis acabam não se desenvolvendo ou até mesmo fechando as portas. Será que tem um plano acontecendo? Será que o sofrimento que a igreja passa, os problemas que a gente enfrenta, tem uma direção geral? Ou no final das contas são só erros matemáticos e o acaso guiando o nosso caminho? O que vocês acham? Hoje vamos ter a resposta. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar alguns eventos na história da igreja, na nossa história, e vão nos ajudar a ver a mão soberana do Senhor guiando a sua providência. E hoje você vai aprender que os planos de Deus sempre se cumprem. E eles envolvem tanto a tristeza como a alegria do seu povo, para avançarmos rumo ao grande reino. Os planos de Deus sempre se cumprem. E eles envolvem tanto a tristeza como a alegria do seu povo.
na sua maravilhosa providência. Vamos ver isso em duas partes. A primeira coisa que eu quero considerar melhor com vocês é que os planos de Deus para o seu povo muitas vezes envolvem sofrimento e tristeza. Olha como ele começa a história no verso 1, emendando no que falamos ontem. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia que mataram Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ontem falamos sobre o apedrejamento de Estevão, ocasião de enorme tristeza. Após ser falsamente acusado pelos de Israel, Estevão teve a oportunidade de fazer uma defesa e fez um belíssimo discurso, um belíssimo sermão, em que ele exaltou o nome de Jesus, defendeu-se das acusações e ainda mostrou que eram eles que estavam errados e culpados. Claro, com isso o povo ficou ainda mais enfurecido, e o Senhor misericordiosamente deu um vislumbre a Estevão do trono dos céus, viu o Senhor, viu Cristo de pé ao lado do trono. Estevão morreu de pedrada e morreu de joelhos, pedindo ao seu Salvador para que perdoasse aqueles homens. E chegou a hora de enterrar Estevão, ou o que sobrou dele. Vários dos seus irmãos, colegas da igreja, turma que andava com ele, foram lá, removeram as pedras, aquele corpo todo destroçado, carregaram de algum jeito, choraram bastante, como convém. A dor de enterrar um amigo composta com o fato de que, o que vai ser da gente agora? Fica a sensação, será que ele foi só o primeiro? Será que essa turma vai vir com pedra para cima de todos nós, inclusive das mulheres e das crianças? Será que é hora de continuar falando do Evangelho ou será que é hora de deixar esfriar? Se você estivesse lá em Jerusalém nesses dias, você teria sequer tido coragem de ir enterrar Estevão? Ou você teria ficado bem escondido? Estevão foi enterrado, um dos nossos se foi. Pensa na tristeza que foi aquele funeral. Já viu na mídia, quando surge um enterro de gente morta injustamente, uma bala perdida num confronto, alguma coisa assim, como tem um choro, um pranto, um lamento grande, o pessoal chateado, cartazes indignados, clamores por justiça. Nós estamos enterrando o nosso irmão que não cometeu crime nenhum, apenas anunciou com firmeza e sabedoria o nome do seu Salvador, e a gente não pode nem dar a ele um enterro de herói, é um de bandido mesmo. Será que vamos precisar fazer isso ainda muitas vezes? Você sabe que continua acontecendo, não sabe? Em vários lugares do mundo. E veja que o texto nos ensina que naquele dia, o que aconteceu? O que o texto diz? O que aumentou? A turma gostou desse negócio de perseguir cristão. E naquele dia a igreja começou a sofrer perseguição mais acirrada. Veja, os apóstolos já estavam enfrentando dificuldade, mas a partir da morte de Estevão a coisa piorou. E o que antes era a alegria da salvação e da nova vida, talvez você se lembre, Atos 2, e partilhavam, e a alegria, e os apóstolos, e partir do pão, e todo mundo felizão lá em Jerusalém, aquela coisa linda, lembra disso? Pois é, acabou. Acabou. Tivemos alguns problemas, alguns falsos crentes se meteram na história, teve Ananias e Safira, mas agora com o enterro de Estevão, o inimigo da igreja está agindo, e um deles é um homem perverso chamado Saulo. Acostume-se com a ideia, aqui em Atos, como havia sido no Antigo Testamento, e vai ser enquanto a igreja durar, enquanto esse mundo durar, a igreja tem inimigos. Tem gente que odeia os discípulos de Jesus porque odeia Jesus. Não vai dar para agradar todo mundo. E Saulo andava pela cidade, arrastava pessoas para fora de casa e levava para a prisão. Saulo continua sua obra de destruição. Veja o tipo de coisa que aqueles que odeiam o Evangelho são capazes de fazer. Um homem com um senso de justiça própria tão grande, que ele se ofende com a ideia de Cristo precisar morrer por eles. Você quer ser salvo? É só viver perfeitamente, vai. Viva perfeitamente que nem eu. Talvez Saulo dissesse por aí. E ele assola a igreja, ele persegue a igreja. A expressão utilizada aqui é fortíssima, é algo com um requinte de crueldade mesmo. Não é um homem simplesmente fazendo o seu dever, é um prazer em destruir mesmo. Agora perceba como o coração duro age. Saulo, se você se lembra, é um especialista na lei.
Ou seja, ele sabe, de acordo com a lei de Deus, que o que fizeram no caso de Estevão foi completamente ilegal. Ele não foi julgado corretamente, ele não foi avaliado corretamente, sua execução foi totalmente contrária à lei do Senhor, a qual Saulo diz amar. E ele sabe disso. Mas às vezes, se Deus não resolve o problema dos hereges, eu mesmo vou resolver. Talvez ele tenha pensado. Saulo tinha certeza de que estava certo, de que esse movimento em nome de Jesus precisava ser parado. Perseguir alguém pelo que pensa? Sim, é isso que Paulo faz. Saulo, nessa época ainda. Não somente ele consentia na morte de Estevão, ele ia na casa das pessoas para arrancar a gente de casa. Você imagina ser tão odioso, tão cheio de fúria, que você não consegue nem ficar em casa tranquilo vendo seu futebol. Você precisa ficar na casa dos outros, arrancar gente de casa, tirar mulheres do lar delas, gente dormindo tranquila e escuta uma batida na porta, gente trabalhando no campo e vê uma movimentação e não sabe se vai dar tempo de correr em casa, gente que chega depois de um dia todo trabalhando no campo, entra em casa, cadê a esposa? Cadê as crianças? Onde foram parar? Estão na cadeia porque Saulo levou. Você acha que anos e anos depois, quando Saulo, já convertido a Cristo, navegava pelo Mediterrâneo buscando levar a mensagem do Evangelho às nações, você acha que ele se lembrava dos pedidos de choro e dos olhares desesperados daqueles que ele arrastou? Você acha que ele lembrava da dor de esposas que perderam maridos e maridos que perderam as esposas? Você acha que os choros estavam lá no coração dele? Claro que estava. Mas veja o ódio desse homem. Veja o que o senso de autojustiça é capaz de causar em alguém. Veja o nosso inimigo. Esse inimigo, Saulo, vai ser derrotado. Ah, se vai. Só que de um jeito que nem ele esperava. É assunto de outro dia. O ponto, queridos, é que a igreja primitiva, bem como a igreja hoje, e enquanto esse mundo durar, tem de entender que o plano de Deus para ela envolve muitas vezes, sim, passar por coisas difíceis. É assim em boa parte dos países do mundo hoje em dia. Muitas e muitas vezes ser cristão significa não poder ter certos empregos, significa não poder falar em público do que você crê. No secreto da sua casa, ok, mas na rua, sair com uma camiseta escrito Jesus não sei o quê, andar com uma Bíblia na mão, de jeito nenhum. Em outros lugares é ainda pior, é isso aqui mesmo, é ser arrastado de casa, porque um vizinho te denunciou. É ver sua família ser levada e você não poder fazer nada. Tristeza e morte de inocentes, e gente na cadeia e perseguição. Talvez isso te surpreenda, porque você tenha aprendido algo um pouco diferente por aí. Talvez você tenha aprendido que Deus só tem coisa boa para você, é só vitória, é só bênção, nada de mal passará na tua casa. E que se você sofrer injustiça, você vai ser inocentado. E aí você olha Estevão, né? Você nunca vai ter que sair da sua casa, a não ser que seja para uma maior. E aí você sai para a jaulinha. Mas por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Ele não ama a igreja? Tem um plano, ou será que Deus vai improvisando assim à medida que a coisa avança? Será que Deus vai improvisando? Ou será que é um erro de conta? O Senhor fez um 7 vezes 7, deu 48. E as coisas não estão andando muito bem. Que bom que você perguntou, porque a resposta está aqui. Nosso segundo ponto. O Senhor Deus usa os males que fazem contra nós para expandir e fortalecer a sua igreja. Olha que legal o que acontece no verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra, anunciando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo, vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve naquela cidade o quê? Grande alegria. É muito esquisito quando a gente está no meio da situação difícil, a gente acreditar de verdade que isso vai ter algum bom resultado. Você já passou por isso. Você está sofrendo algum drama, alguma situação terrível na família, na casa, no que for, você pensa, nunca mais isso vira, nunca mais isso muda. Mas olha como as coisas podem andar.
Se você estivesse em Jerusalém, você acharia que Deus esqueceu de você? Porque o resultado dessa perseguição, o que a turma teve que fazer? A turma teve que se mandar. Todo mundo fugiu de Jerusalém, só os apóstolos ficaram por lá. A crentaiada toda se mandou. Agora, a gente pensa assim, só mudar de cidade. Que só mudar de cidade, cara? Você tem que deixar tudo. Ninguém passou lá um caminhão de mudança super legal, o pessoal embalou suas coisas com plástico bolha, aquela coisa bonitinha e levou tudo para Samaria, não. Pega uma sacola, bota o que dá na mochila e vamos embora agora. Mas os móveis que a gente juntou. Mas os álbuns de fotos. Se bem que hoje ninguém tem mais álbuns de fotos, vocês nem sabem. Mas, os brinquedos das crianças. A biblioteca que eu juntei com muita dificuldade. Não sei o quê. Vai ficar tudo, só vai. É isso ou Saulo vai te pegar. E os seus? Não era só Saulo, claro. Naquele momento, o pessoal não estava vendo o plano todo. E você precisa se lembrar disso. Quando nós estamos no meio da coisa, a gente não vê o plano todo. O que não significa que não tenha um plano. Porque veja o contexto maior do que o Senhor está fazendo. Ao mesmo tempo em que seu povo sofre, Ele utiliza esse sofrimento para fazer o quê? Expandir o seu reino rumo a Samaria. Peraí, como assim? O que está acontecendo? O pessoal sai de Jerusalém e vão para outra região, a região mais ao norte, a região de Samaria. É importante notar que a grande maioria, ou praticamente todos eles, não são o que hoje nós chamaríamos de missionários, no sentido de pessoas comissionadas, preparadas e enviadas para levar a palavra. Paulo fez isso depois. O que se passa aqui é algo mais corriqueiro, é gente mudando de cidade, que nem gente muda de cidade o tempo todo. Essa época do ano lá em Brasília, alguns de vocês são de lá, chega um monte de gente. Chega gente que foi transferido por questões militares, chega gente porque passou num concurso público, chega gente porque foi aprovado no vestibular. As pessoas estão mudando. E o que as pessoas levam consigo? Sua fé. Aquilo que creem. O que se passa aqui é isso. Quando o texto fala que eles estão pregando, não é tanto um pregar em praça pública, não. É outro termo que é utilizado aqui. É o que diz respeito a contar o evangelho. Eles não eram apóstolos, eles não eram evangelistas desses que estão na praça pública. Eram gente que nem você. Morava em Jerusalém até ontem, agora mora em Samaria, e aqui em Samaria a gente tem vizinho, a gente espera o ônibus, a gente faz as unhas, a gente, nos dias nublado, fala da chuva, nos dias de sem chuva vai para a praia, nos dias de praia a gente conversa lá, ou conversa aqui na praça, vai conversando. E Deus, em toda a história desse mundo, vem usando gente comum, em empregos comuns, em dias comuns, para falar da mensagem incomum. Padeiros, soldados e donas de casa, crianças, idosos, viúvas e desempregados, proprietários de grande terra ou gente sem terra, todo tipo de gente. O evangelho não se limita a ricos ou pobres, homens ou mulheres, crianças ou adultos, gregos ou judeus, e a gente vai falando. E depois você vai acompanhando o livro de Atos, você vê, por exemplo, em Atos 11, que esse tipo de pessoa começou a se espalhar e foram lá para cima, para Fenícia, foram até Antioquia, foram parar na ilha de Chipre, foram para todo lado. E isso é obra do Senhor, irmãos. Aliás, esse é o plano que o Senhor Jesus tinha anunciado. Volta comigo para o capítulo 1, aqui de Atos mesmo. Volta algumas páginas na sua Bíblia, por favor. Olha o que Jesus falou para eles. Atos 1, capítulo 8. Vamos a partir do 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, olha o plano, depois, aonde? Judeia, e depois de Judeia, e então, até os confins da terra. Ou seja, o que está acontecendo aqui foi o plano de Jesus. Começa em Jerusalém, espalha na Judeia, que é o nome, digamos, do estado onde está Jerusalém, vai mais ao norte, na região de Samaria, e de lá, para onde? Goiás, confins da terra, ou seja onde for, todo lugar, para onde for. Olha que bacana, Jesus já tinha avisado que seria assim. O plano do Senhor Jesus Cristo era que o evangelho saísse dos limites daquela cidade e avançasse rumo a Samaria. Não tinha ido ainda, e foi assim.
Será que se eles tivessem ido logo, Deus tinha mandado a perseguição? Sei lá, não sei. Sei que de um jeito ou de outro o plano foi cumprido. E agora, por meio da perseguição, a crentaiada toda se mudou para Samaria. E olha só o que aconteceu. Samaria está cheinha de gente evangelizando para todo lado. Mas quem eram os samaritanos mesmo? Você lembra disso? Norte de Jerusalém. Começou a confusão, tinha uma rivalidade entre Jerusalém e Samaria, tá? Começou a confusão quando as tribos brigaram e 10 tribos formaram um reino independente no norte, com sede em Samaria. 722 a.C., os terríveis assírios capturaram essa turma e levaram os israelitas cativos e trouxeram um monte de estrangeiros de outros lugares e botaram naquela terra, e ali houve uma grande mistura. Houve uma grande mistura étnica, mas também uma grande mistura religiosa. A religião dos samaritanos era um mix de judaísmo com pitadas de outras religiões, um negócio meio sincrético, meio esquisito mesmo, elementos gregos, elementos de outros lugares. Inclusive, havia uma rivalidade sobre qual é a montanha correta de se adorar, se é o Monte Sião em Jerusalém ou o Monte Gerizim. Uma mulher até perguntou para Jesus isso uma vez, você deve se lembrar. Ou seja, era um pessoal meio esquisito. Não é exatamente o tipo de gente que a gente quer nas nossas igrejas, pensariam alguns. Mas o evangelho chegou a eles e eles estão se convertendo a Cristo. Filipe vai até lá e leva esse povo inimigo diante do evangelho de Jesus. Na providência do Senhor, esse homem firme na palavra e cheio do Espírito Santo era um judeu helenista. Filipe, como você sabe, é um nome grego. Lembra de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande? Filipe era um cristão helenista e ele era capaz de falar bem com essa turma de Samaria. E Filipe tinha entendido o que Jesus tinha falado, ele vê a oportunidade, ele vai em frente fazendo aquilo que Jesus mandou fazerem. Levaram as boas novas para outras regiões. Junto com sua pregação, acompanhavam sinais e maravilhas, atestando a autoridade deles. Coxos e paralíticos eram curados, pessoas eram libertas de espíritos malignos. Jesus disse que ia chegar em Samaria, não disse? Talvez não tenha sido como a gente esperava, mas olha só. Foi que nem ele falou. É muito interessante, irmãos, ver como historicamente a obra missionária vem avançando. Muitas vezes é por meio de um esforço consciente. Igrejas planejam, igrejas treinam, igrejas observam os campos, enviam pessoas, planejam, traçam metas, treinam gente. Por exemplo, a nossa igreja lá em Brasília, eu vou falar da minha, mas as igrejas de vocês certamente têm algo parecido. Hoje nós temos vários esforços, nós estamos ajudando a plantar igrejas nas montanhas do Nepal, lá no Himalaia, tem um plantador de igreja nosso lá. A gente ajuda com vários outros projetos em vários lugares do mundo. Evangelismo de muçulmanos na África do Sul. Tem várias coisas acontecendo, planejadas, organizadas. Imagina que sua igreja tenha isso também, se você não sabe, procura saber. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes, sabe como que o evangelho avança? Surge uma guerra em algum lugar e milhares de pessoas precisam ser deslocadas para outro lugar, e às vezes o pessoal que é deslocado é gente que crê e vai levar junto o evangelho, são refugiados levando o evangelho em outro lugar. Às vezes são cativos de guerra. Tem uma história famosa no livro de Reis, de uma jovem judaica que foi sequestrada, prisioneira de guerra de um general sírio chamado Naamã. Lembra disso? E ela, cativa lá na casa do general Ciro, falou do Deus verdadeiro para ele. Às vezes, o Senhor faz assim. Ele desestabiliza locais, Ele traz um terremoto, Ele traz isso, Ele traz aquilo. Os planos do Senhor são muito mais elevados do que nossas pequenas cabeças conseguem entender. E isso segue acontecendo nos consultórios médicos, nas salas de reunião, nos intervalos e recreios de faculdades e colégios, nos encontros aparentemente fortuitos em elevadores. O Senhor segue falando das suas coisas. O Senhor segue fazendo isso. E mesmo a perseguição, que Saulo e os outros achavam que ia ser o fim da igreja, só trouxe paz e mais alegria. Você acha que eles andavam ansiosos? É porque eles não estavam ouvindo o passarinho, que nem Jesus mandou ouvir. Tertuliano, na sua apologia, falou: quanto mais vocês nos matam, mais nós crescemos. O sangue dos cristãos é uma semente. Agora essa igreja matamos Estevão.
Agora essa igreja para, vamos prender os cristãos. A gente vai para outro canto e conta as verdades lá, e lá vai ter grande alegria. Qualquer tentativa de destruir a igreja do Senhor vai sair pela culatra. A igreja de Cristo é indestrutível. Ela é o corpo de Jesus ressurreto. Mate Estevão, persiga os de Jerusalém, muitos se converterão lá em Samaria. Ameace Lutero de morte, excomungue-o, verás a reforma pipocando pela Europa todinha. Plante o liberalismo na igreja europeia, a igreja norte-americana vai brilhar e fortalecer e enviar missionários para o mundo todo. Contamine também a igreja norte-americana com liberalismo e uma cultura de espetáculo, o Senhor vai levantar o sul global com sua igreja, na América Latina e tantos outros lugares, com vibração e novo fôlego. O tiro sempre sai pela culatra. O Senhor tem recursos infinitos para fazer o seu povo avançar, e você precisa ter tranquilidade nisso. Talvez a tristeza que você e os seus estejam passando, talvez os problemas que nossas igrejas enfrentem, sejam mecanismos mais amplos que o nosso Deus está usando para levar essa mensagem adiante. Começou a ficar ansioso? Vai escutar os passarinhos. Mas tem mais. O sofrimento e a perseguição, no final das contas, sempre promoverão a grande alegria do Evangelho. É o que ele diz aqui no final da nossa história. Os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Qual foi o resultado disso tudo? O resultado foi que Samaria viveu uma alegria que ela nunca tinha conhecido antes. Tinha gente lá que vivia escrava de demônios, a vida toda talvez, e se viu livre. Teve gente curada fisicamente também. E mais importante, teve gente que era escravo do pecado e agora se tornou servo de Jesus. O resultado disso tudo foi que centenas, talvez milhares de cristãos começaram a ser deslocados pelo mundo. O que eles fizeram? Calaram-se acerca do Evangelho que os deixou sem terra? Claro que não. Pessoas saem das trevas para a luz, deixam os domínios dos espíritos malignos, as multidões ouviam sedentas e os seus corações se enchiam de alegria. De novo, nas Escrituras nós vemos esse padrão. Deus utiliza mesmo as coisas ruins que ocorrem aos indivíduos para abençoar a outros. Talvez você se lembre de histórias como a de José do Egito. Lembra da história de José? Vendido pelos seus irmãos. Você acha que seus irmãos te tratam mal? Eles venderam o cara como escravo. Imagina, você está passeando com seus irmãos na cidade, está ali, vamos tomar um sorvete em Cocalzinho, aí te vendem como escravo uma caravana de mineiros que está passando lá, ou qualquer coisa assim, foi parar em Belo Horizonte, escravo, estava aqui. Gente, é maluca demais essa história. Claro, você conhece a história, ele sofre mentira, acusação, injúria, infâmia, é preso, confusão muita, mas o Senhor vai trabalhando e usa aquele homem para abençoar o Egito, e através de abençoar o Egito, abençoar muitas nações, com o Egito se tornando o grande celeiro daquele mundo. E José tem a famosa frase marcante: vocês tentaram o mal contra mim, porém Deus o usou para o bem, para fazer com que muita gente seja conservada em vida. É muito interessante quando José fala e se revela para os seus irmãos, ele não fala, me dei bem, seus tontos. Não é aquela mocinha esnobada que um dia fala assim, você vai se arrepender. Não, é muito além disso. Ele se alegra em falar assim, vocês tentaram me destruir, mas Deus me usou para fazer o bem. Curiosamente, Estevão, no seu discurso, mencionou a história de José. E o que aconteceu ali se aplica a ele também. Os homens planejaram o mal contra Estevão, mas Estevão e sua morte foram usadas por Deus para levar o Evangelho à incontável multidão lá em Samaria. Isso não deveria nos surpreender, pois foi assim com a própria cruz do nosso Senhor, não foi? A maior maldade que já aconteceu nesse mundo, qual foi? Incomparável. A maior maldade que já foi feita debaixo do sol foi a morte do Filho de Deus. E o resultado disso? Será que o Senhor usou isso para o bem de alguém? Olha vocês aqui, 2000 anos depois, ouvindo sobre esse homem crucificado e ressurreto. Filipe e os outros pregam e a verdade
avança e o resultado é alegria. Veja, a tristeza de Jerusalém está dando lugar à alegria de Samaria. A história da igreja é essa história. Por um lado, sofremos e somos rejeitados e ridicularizados. Por outro, vamos avançando e trazendo alento e nova vida às pessoas. E pode ser que individualmente venhamos a sofrer. Pode ser que individualmente não observemos muito fruto em nossas vidas. Mas nós não temos ideia, irmãos, de como as pequenas sementes da palavra de Deus que você lança lá no seu trabalho vão brotar talvez no coração de alguém. Talvez você nem saiba, tá? Você nunca nem fique sabendo. Ou talvez na eternidade, eu não sei. Talvez você não faça ideia de como uma reação adequada biblicamente na hora do aperto, numa crise, e alguém olhando. Talvez você não tenha ideia de como um troco a mais devolvido, ou como perder um emprego por recusar se corromper, ou como uma ligação feita a alguém que sofre, ou como aparecer num funeral numa terça-feira de manhã, como essas coisas podem resultar numa bola de neve que vai longe em transformar vidas. E note bem, é possível que você nem fique sabendo. A turma na cadeia em Jerusalém, assim como Estevão, não ficaram sabendo que lá em Samaria a alegria estava correndo solta. Aliás, é bem provável que você não consiga perceber as ramificações das suas boas ações em nome do Senhor Jesus. Às vezes nas Escrituras Deus abre a cortina para a gente ver um pouquinho mais do processo, para a gente se lembrar, não é o acaso que está nos guiando, não. Como Ele faz aqui? Aqui fica bem óbvio a conexão. O resultado do sofrimento de alguns foi a alegria de incontáveis. Tenha certeza que se esses homens e mulheres arrastados de suas casas soubessem na hora que isso ia acontecer, ia bater diferente, ia doer também. Mas hoje, com Cristo em gozo eterno, eu acho que eles consideram bom que eles tenham passado isso, à medida que descendentes de samaritanos e do que foram por eles alcançados se juntam à multidão celestial. E o plano de Cristo vai se cumprindo. Junte tudo isso. Se não fosse o zelo perverso de Saulo, a igreja não seria tão ferozmente perseguida. Se não fosse o assassinato de Estevão dando coragem para os perseguidores, a coisa não teria intensificado. Muitos não teriam fugido da cidade, Filipe não teria decidido ir pregar em Samaria, milhares não teriam sido salvos, sabe-se lá se Saulo seria enviado depois como missionário, sabe-se lá como tudo isso teria avançado. E olha você aqui. Hoje nós vemos e entendemos isso, mas eu quero trazer alento para o seu coração acerca das ocasiões em que nós não entendemos. Nós passamos por situações de dificuldade, sofrimento individual, familiar, coletivo como igreja, e a gente fica assim, será que Deus está vendo isso? Será que Deus sabe o que está fazendo? Às vezes uns mais petulantes ainda dizem coisas assim, quando eu chegar no céu Deus vai ter que me explicar umas coisinhas. Eu vou até dar um gole d'água depois de falar isso. Você está louco? Sério? Você vai botar Deus contra a parede para Ele te explicar umas coisinhas? Você precisa confiar que a sua vida é guiada por alguém todo sábio, todo poderoso e todo amoroso. O próprio Paulo entendeu isso. Depois de um tempo ele entendeu isso. Ele entendeu que o sofrimento dele produzia alegria nos seus irmãos. É o texto que o Bruno leu mais cedo. Eu queria que você abrisse comigo. Venha para Filipenses. Olha como Paulo, ele que tinha causado o sofrimento, agora é quem sofre. Olha o que ele diz. Filipenses 1,19, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Como? Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda assim fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Olha o que Paulo entendeu.
Eu queria mesmo ficar com Jesus, sabe? Em vez de ficar preso aqui sofrendo. Mas eu entendo que o que eu estou passando contribui para a vida de vocês e traz alegria para vocês. Então, sabe, estou disposto a ser arruinado um pouquinho mais para a alegria de vocês. Uma das formas, irmãos, de trazer alegria para o seu irmão é arruinando o seu próprio dia. Como? Seu irmão está triste com um problema? Você está feliz e contente e nada te incomoda. Aí você vai lá e fala: ô meu irmão, por que você está triste? Aí seu irmão conta a carga da tristeza para você, o que acontece? Tu estava feliz, né? Agora você está triste também. Só que sabe quem está um pouco menos triste? Quem dividiu a carga com você. Esse é o padrão. Não tem como se envolver no serviço do ministério cristão sem entender que em alguma medida sua morte, sua dor e sua tristeza serão usados para dar vida e alegria a outros. Isso seria esmagador se não fôssemos discípulos de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. O que está nos guiando? Acaso? Erros de conta? Erros primários de conta? Eu vi que quando eu falei, alguns de vocês não entenderam que era conta errada. Fiquei um pouco preocupado com o sistema educacional brasileiro, mas beleza. Vamos fazer outra conta então, vai, já que vocês vão tentar se redimir. Vamos ver a matemática de vocês. Uma outra história que eu lembro de ler num livro muito legal chamado O Dia do Coringa. E ela envolve contas matemáticas. Um personagem chega para o outro e fala assim: eu vou te contar uma história sobre você mesmo, sobre a sua vida que você nem sabe. Eu vou contar para vocês, tá? Uma história sobre a vida de vocês que vocês nem sabem. Começa com matemática. Você tem 2 pais, certo? Pensa o nome deles? Pensou? Quantos avós você tem? 4, pensa no nome deles. Rubens, Eloísa, Emília e Trindade, ok. E bisavós são quantos? 2 vezes 4? 8, são 8 bisavós, sabe o nome deles? Tá, uma geração acima são quantos então? Vocês estão quase confiantes na matemática. 16, e acima disso? 32, e acima disso? E acima disso? 128, 256, 512, eu anotei, 1024, 2048, e assim vai. Você percebe quantos antepassados tem aí na sua história? Se a gente subir umas 20 gerações, esse número fica monstruoso, não fica? E você já pensou que com todas as guerras da história humana, com todas as milhares de pandemias e pestes negras e coisas assim, com todas as fomes, abandonos e maldades, assassinatos e crimes, nenhuma dessas milhares de pessoas morreu na infância? Nenhuma. Como é que eu sei? Você não estaria aqui, né? Você percebe que o que vem guiando a sua história não é o acaso, mas tem uma mão protetora cuidando isso. Talvez 15 gerações atrás, uma criança foi poupada da peste negra porque não tinha saído no dia em que chegaram os ratos ou qualquer coisa assim. E se ela tivesse morrido, você não estava aqui hoje. Em algum outro naufrágio, uma menina foi salva no último instante por um bote que passou, e se não fosse isso, sua tataravó, você não estaria aqui hoje. Ou nas muitas guerras napoleônicas e guerras em tantos lugares do mundo, cada um desses que foi preservado e gerou você, foi parte de um plano superior do Senhor para a sua vida. Então perceba, não é o acaso que está guiando a sua vida. Há uma mão que guia a história. E do mesmo jeito que você não sabe quase nada do que veio antes, você também não tem ideia do que você vai deixar. Você tem aqui seus 50, 70, 80, 90 anos nessa vida, você serve ao Senhor, você serve a Cristo, você prega a palavra, você vive o Evangelho, você ensina seus filhos, talvez os seus netos, e você vai, e você não tem ideia do que vem algumas gerações depois, mas tudo bem, porque você precisa ter a tranquilidade de que você pertence a Cristo, e que as tragédias que vierem nessas suas poucas décadas que vão bater aí a sua porta, você não precisa viver apavorado com elas, com maus diagnósticos médicos, com problemas disso ou daquilo. Você precisa ficar tranquilo e saber, olha, a coisa parece desgovernada aqui em casa, mas tem alguém cuidando. O Senhor vai cumprir suas promessas.
O Evangelho está alcançando as nações. Veio bater aqui na gente. O Evangelho vai alcançar todos os que são chamados por Cristo antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus triunfa. Eu não sei os detalhes, mas eu sei o final. No final, o Senhor estará diante do seu santo trono, com uma multidão que não dá nem para contar, de gente de todas as tribos, línguas e nações, que atravessando milhares e milhares de anos. E você tem parte nisso. E perceba que é um privilégio ter parte nisso. A grande parte, comecei a pregar, foi apedrejado, grande coisa. Talvez tivesse pensado Estevão, mas olha o que a morte dele resultou. Ah, pastor, mas eu não tenho nada assim de ir lá pregar, que nem pastores fazem. Eu no máximo converso do Evangelho com meus amigos e eu meio que confundo tudo ainda. Eles perguntam esse negócio, eu não sei responder. Você tem parte nessa história também. Espero que o seu coração arda por participar disso. E você vai participar, talvez de bom grado ou talvez arrastado, mas vai. Na tua cidade, ao redor dela, aonde o Senhor te levar, eu não sei onde você vai passar os anos finais da sua vida, talvez seja no seu estado de nascença, talvez seja em outro estado. Todos nós participamos da grande obra do Senhor. Não tem acaso, não tem sorte, não tem fatores randômicos dirigindo a nossa vida. É o Senhor que nos dirige. O Senhor faz a sua igreja avançar. Ele nos chama para participar. E olha, se alguns de nós morrerem pelo caminho ou forem arrastados de casa, saibam, é muito pouco diante do que você ganha. Se você morrer cedo, você vai estar mais cedo com Cristo, que era bem o que Paulo queria. Pode ser que você participe com o teu sangue, mas pode ser também que você participe calmamente, criando filhos no temor do Senhor, sem nem sair da cidade. O importante é ter certeza de que há um Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Ele não erra o cálculo. Claro que não. Ele sabe o que faz. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a arder por Ele e sua igreja. E a confiarmos que o plano está funcionando, ainda que às vezes nos pareça um tanto estranho. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus.